Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Algoritmos e Programação em Java 10. Já estamos chegando quase ao final do curso. Só que tem um assunto super importante que você precisa aprender se você quiser realmente saber programar, que é utilizar as estruturas de repetição. Então veja, nas videoaulas da unidade 3, o que é que nós estudamos? Estudamos as estruturas de seleção. Então nós vimos que na construção de um algoritmo e, consequentemente, na construção de programas, a gente não segue a sequência de passos do início ao fim, sem qualquer desvio. Sempre há desvio, sempre vão haver condições que você precisa testar, e aí você precisa de estrutura de seleção. Só que nesse ponto que nós chegamos agora, você me pergunta, professor Sampaio, construir algoritmo e, consequentemente, os seus programas em linguagem de programação é definir os comandos e utilizar apenas estruturas de seleção? Não. Tem uma estrutura tão, se não for mais importante que a estrutura de seleção, que são as chamadas estruturas de repetição. Então não tem como você construir algoritmos, construir programas sem estruturas de repetição. E o foco das nossas videoaulas dessa unidade 4 é justamente estruturas de repetição. Então vou te ensinar isso de uma maneira bem detalhada, com muitos exercícios, de uma maneira bastante simplificada, que você vai entender como trabalhar com estruturas de repetição. Perfeito! Só que antes eu queria te falar o seguinte, eu queria na verdade te lembrar, porque você percebe isso no seu dia a dia e talvez não associe o que você vê no dia a dia com as estruturas de repetição. Então perceba o seguinte, uma das principais características dos computadores hoje em dia é a sua capacidade de realizar operações exaustivas sem erro. Então, uma das características que distingue a máquina do ser humano é que a máquina pode ser programada para fazer algo de forma repetitiva, milhões de vezes, sem erro. Enquanto que o ser humano, à medida que ele vai fazendo, ele vai sofrendo desgaste físico, desgaste emocional, a probabilidade de ele fazer as mesmas operações com erro aumentam. Então, se eu passo, por exemplo, um cálculo para você fazer, e se você estiver bem treinado, você vai fazer aquele cálculo tranquilamente. Passo o segundo, passo o terceiro, passo o quarto, passo o quinto, passo o décimo, passo o centésimo. A probabilidade de você fazer aquele mesmo cálculo já vai aumentar. A probabilidade de fazer com algum erro já vai aumentar. Na máquina não tem isso. Então isso é uma característica importante dos computadores, é fazer operações repetidas vezes, milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, sem erro. E outra característica que difere bastante do ser humano é a velocidade com que é feito esse processamento. É a velocidade com que esses cálculos, essas operações são realizadas. Então o ser humano tem a velocidade normal dele de fazer as coisas. A máquina, da feita que você programar ela, e dependendo do chip que ela tiver, ela cada vez vai fazer as mesmas operações muito mais rápidas. Então é importante a gente ter essa percepção, antes de a gente entrar nessas estruturas de repetição, da forma como eu vou te apresentar. É ter essa percepção que as máquinas fazem atividades repetidas, sem erro e com uma velocidade absurda. Tanto é que recentemente, agora no mês de junho de 2018, os Estados Unidos anunciaram um computador mais rápido da face da Terra. Esse equipamento é chamado IBM Summit, capaz de realizar 200 mil teraflops de operações. Para quem não está acostumado, o termo flop são instruções por segundo. Quando você fala em 200 mil teraflops, significa 200 mil vezes 10 elevado a 12 instruções por segundo. Você tem noção da velocidade que é isso? É um negócio absurdo. Só para você ter ideia, para realizar essas mesmas operações, se eu tivesse que reunir seres humanos para realizar essas mesmas operações, eu precisaria de 6 bilhões e 300 milhões de pessoas só para realizar as mesmas operações que essa máquina IBM Summit vai fazer. Dá uma olhada no slide nessa máquina. Então essa é a máquina, um conjunto de máquinas, na verdade, um rack de máquinas, onde só aparecem as máquinas iniciais desse rack, que é da IBM. É um projeto da IBM, chamado IBM Summit, e é o rack de máquinas mais rápido que a gente tem hoje no planeta. Só para reforçar, se eu quiser substituir essas máquinas por
seres humanos, eu precisaria de mais de 6 bilhões de seres humanos para fazer o mesmo processamento que essa máquina faz. Aí você me pergunta, sim, Sampaio, para que eu preciso disso? E que isso afeta meu dia a dia? Afeta muito no seu dia a dia. No carro que você usa. Você sabia que no carro que você usa tem um processo de automatização absurdo do carro que você usa? Absurdo porque em todas as etapas tem o processo de automatização, processo de robotização. Ou seja, veja aí na imagem, eu tenho uma esteira com chassis de carro onde eu tenho robôs fazendo soldagem nesse carro. Esses robôs não se cansam de fazer soldagem em milhares de carros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sem erro, sem falha. Perceba, isso, quando você leva isso para o ser humano fazer, essa repetição, essa automatização, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa repetição, o ser humano vai se cansando. Então, a probabilidade de ele fazer um chassi de carro com defeito na soldagem aumenta. Então, daí a importância de você utilizar máquinas e saber programar essas máquinas. E quanto mais rápido elas fazem essa repetição, melhor. Quer um exemplo de uma outra aplicação onde a velocidade de processamento de máquina associada às operações de repetição são importantíssimos? No sequenciamento do genoma humano. O sequenciamento do genoma humano, como nós estamos vendo hoje, não seria possível se a gente não tivesse esses supercomputadores. Não teria como fazer. Porque o sequenciamento do genoma humano, eu sou leigo em falar nesse assunto, tanto que eu não vou me aprofundar nisso, é basicamente você pegar os componentes do DNA e sair fazendo bilhões de combinações, trilhões de combinações, para identificar padrões. Isso se chama sequenciamento do genoma humano. E as indústrias farmacêuticas têm muito interesse em fazer isso, porque dessa forma eles conseguem identificar mais facilmente grupos de pessoas que têm tendência a ter doenças e grupos de pessoas que não têm tendência a ter doenças, entre outras situações, em pensar em fármacos que resolvam problemas. Então essa mudança de sequenciamento do genoma humano é um salto da humanidade. E isso só foi possível com os supercomputadores, que realizam processamento numa velocidade absurdamente alta e com repetições cada vez, na sequência, cada vez mais detalhadas e cada vez mais rápidas. E eu vou lhe ensinar, nessa aula de hoje, nessa unidade 4, eu vou lhe ensinar como é que a gente programa essas repetições. Como é que a gente organiza essa estrutura de repetições. Então isso aqui é só um exemplo de lhe mostrar, olha, onde as repetições do teu programa, que um computador, um robô, qualquer coisa que tenha capacidade computacional vai fazer, como é que se influencia e está influenciando a gente no nosso dia a dia. Quer um outro exemplo? Descoberta de novos planetas. A descoberta de novos planetas só é possível com esses telescópios que estão ao redor da Terra, circundando a Terra, circundando o espaço, batendo centenas de milhares, enfim, bilhões de fotos, e essas fotos sendo processadas por máquinas muito rápidas, seguindo padrões de repetição para identificar se aquele ponto de luz é uma estrela, se não é, se a intensidade daquele ponto de luz pode ser um planeta, ou se é só uma estrela, ou se é só uma mancha no sistema solar, enfim. E isso só é possível realizando muitas repetições em computadores muito rápidos. Um outro exemplo, no acompanhamento das mudanças climáticas. Imagina, nós temos centenas de milhares de sensores espalhados na Terra. Esses sensores observam todas as características de temperatura, pressão, vento, direção de vento. Enfim, já imaginou reunir também essa quantidade absurda de informação para estar processando em tempo real, para saber se vai chover, se não vai, se vai ter seca, se não vai, se a temperatura da Terra está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo? Isso só é possível graças ao acúmulo dessa quantidade enorme de informações, ao processamento dessa quantidade enorme de informações e a repetição desse processamento. E aí nós precisamos utilizar as estruturas de repetição. Precisamos programar essas máquinas para elas fazerem essas atividades repetidas vezes. Um outro exemplo, análise de dados, que é uma coisa que está muito comum hoje. Muito comum você analisar uma gama de dados de consumidores para facilitar a venda do consumidor. Você quer vender um produto pela internet, você tem algoritmos que fazem análise de dados de perfis de consumidores que você está buscando. E essa análise de dados, como você está vendo um grupo, uma massa de dados muito grande, de muitos consumidores que você quer atingir, também envolve estruturas de repetição. Você fazer aquela atividade repetidas vezes para todo esse grupo de usuários. E uma aplicabilidade que faz parte do nosso dia a dia é na resolução de problemas matemáticos. Porque a nossa vida é influenciada totalmente pela matemática. Tudo que nós fazemos é influenciado pela matemática. Então,
Você utilizar estruturas de repetição para resolver problemas matemáticos também é fascinante. É uma das aplicações fundamentais dessas super máquinas, de você programar estruturas de repetição nessas super máquinas para a resolução de problemas matemáticos. Por exemplo, você ter uma super máquina dessa lhe permite, vou lhe dar um exemplo, fazer cálculos para lançar uma bomba atômica, para saber a devastação que uma bomba atômica pode causar. Você pode fazer isso usando super máquinas e programando essas super máquinas para fazer essas repetições e simular como é que seria o impacto do lançamento de uma bomba atômica, dessas mais potentes que tem hoje. Então, existem diversas aplicações na utilização de estruturas de repetição quando a gente programa tanto nossos dispositivos computacionais tradicionais até esses dispositivos super velozes, essas super máquinas, perfeito? E eu queria dar uma especial atenção na resolução de problemas matemáticos. Aí, essa utilização de estruturas de repetição vai ficar mais simples para você entender. Vamos dar uma olhada no slide. Imagine o seguinte problema matemático que eu numerei como primeiro, número 1. Eu tenho a seguinte sequência, S igual a 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Você, aluno bastante astuto, que eu sei que você é astuto porque você quer aprender a programar e quer aprender a programar com a gente. Então daí eu percebo o quão esperto você é. Perceba isso. Então você já deve ter sacado o que varia nessa sequência de números. Não já percebeu? Você já deve ter percebido isso. Que a variação dessa sequência, nós temos o quê? Do primeiro número para o segundo número, a gente tem um acréscimo de 3. Do segundo para o terceiro, nós temos um acréscimo de 3. Do terceiro para o quarto, nós temos um acréscimo de 3. Eu sei que eu não precisava mostrar isso para você, que você sacou de cara, esperto do jeito que você é. Perfeito? Aí eu te pergunto o seguinte, eu quero determinar os seguintes termos. Quais termos, professor Sampaio? Qual é o número da posição 9? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 vai ser o quê? Vai ser o 22 mais o 3. Então qual é o número 9? É o 25. Qual é o número 10? Vai ser o 25 mais 3, vai ser o 28. Perfeito? Até aqui eu, como ser humano normal, eu consigo fazer. Mas aí ele quer a posição 100. Opa! Como é que eu faço a posição 100? Ah, ele quer a posição 10.000. Como é que eu faço a posição 10.000? Como é que eu resolvo isso? Me explica. Manualmente fazendo isso. Aí você pode dizer, professor Sampaio, mas para que eu vou precisar? Existem diversas aplicações no mundo da matemática que afetam o nosso dia a dia, nosso mundo real. Não pense que isso aqui é apenas uma simulação matemática. Isso aqui vai ter alguma aplicação. E como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso manualmente? Não tem como. Na verdade, até tem. Você sentar e sair fazendo. Pô, mas já imaginou você fazer 10.000 vezes isso? Pega o anterior mais 3, anterior mais 3, anterior mais 3. Não tem condições de fazer. Você tem que ter uma máquina que faça isso para você e você programe a máquina para repetir essa operação. Anterior mais 3, anterior mais 3, anterior mais 3. Quantas vezes você quiser. E eu estou aqui justamente nessa unidade para te ensinar a fazer isso. Mas antes eu quero que você entenda o conceito e você entenda a importância de saber utilizar estruturas de repetição e como elas afetam o nosso dia a dia. Perfeito? E aí eu tenho no próximo slide a solução, como é que seria a posição 9, posição 10 e as outras posições. Como é que eu faria para resolver? Pois é, aí eu vou precisar programar um computador para que ele faça a operação para mim. E você vai ver, é fácil pacas fazer isso aí. É extremamente simples. Parece difícil. Não é difícil, estou te garantindo, é simples. Quando você terminar essa unidade 4, você vai me dizer, professor Sampaio, você tinha razão. É simples fazer estrutura de repetição. A dificuldade, vou te dizer logo de cara, é você sacar esses padrões. É você bolar o algoritmo. De ver qual é a estrutura de repetição, como se repete, como deve ser feito isso. Essa é a dificuldade. Aí sabe como você aprende? Treinando. É que nem a matemática. A matemática você só aprende treinando. Programar também você só aprende treinando,
fazendo vários exercícios. E hoje a gente tem muitos exercícios para fazer, beleza? Vamos dar uma continuidade. Vamos ver agora o problema matemático número 2. Esse é bem interessante. Vamos ver a seguinte sequência. S igual a 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Aí eu quero saber qual é o número na posição 9. Perceba, essa sequência já não é tão simples de sacar. Porque os dois primeiros são uns, o outro é 2, o outro é 3, o outro é 5, o outro é 8, 13, 21. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Qual é o nono? Qual é o décimo? Mesmo para descobrir o nono e o décimo, se eu não der uma dica aqui para você, você não vai sacar. Qual é o centésimo? Qual é o 10.000? Esses daqui, sem máquina, eu não tenho como fazer. Perfeito? A estrutura aqui é o seguinte. Os dois primeiros termos são uns e o terceiro é a soma dos dois anteriores. Então, o 2 é esse mais esse. Perfeito? O 3 é esse mais esse. O 5 é esse mais esse. O 8 é o 5 mais o 3. O 13 é o 8 mais 5. 21 é o 13 mais 8. E o nono vai ser o quê? Vai ser o 13 mais o 21. Vai ser o 34. Aqui, o nono vai ser o 34. E o décimo? Vai ser o 34 mais o 21. Vai ser o 55. Então, essa é a forma de resolver essa sequência. Mas aí surge a dúvida. E como é que eu faço para o número na posição 100? O número na posição 10.000? Não tem como. Fazer manualmente é muito complicado e está sempre sujeito a erro. Mais simples. Programe uma máquina para fazer isso para você, para fazer esse cálculo. Eu vou te ensinar como fazer isso, perfeito? Um grande abraço.